Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui para apresentar a nova funcionalidade do CRM, que é o modo de visualização de cronograma ou Gantt, como preferirem, na funcionalidade de chamados. Tá? Primeiro, antes da gente começar a apresentação, é interessante a gente ter em mente que o gráfico de Gantt nada mais é do que esse gráficozinho de uma imagem que eu peguei no Google qualquer, para a gente poder se basear. Né? Você vê aqui que ele está especificando de gráfico de Gantt no Excel, né? Então acredito que seja possível gerar ele no Excel também, de alguma forma, mas a gente tem isso automático no CRM. Né? E o intuito dele é justamente facilitar a tomada de decisão dos gestores em sprints, projetos, chamados, e organizar e ver como os recursos estão sendo distribuídos e poder ver como que essas atividades estão dispostas no tempo, justamente para ver se tudo está batendo certinho, se vai conseguir entregar, se vai conseguir entregar com antecedência, se tem que correr em alguma área ou não. E a intenção desse modo é justamente essa. Você vê aqui que ele tem uma legenda bem intuitiva e simples de entender. Aqui eu tenho um título da fase 1, que seria o equivalente a um sprint, e dentro dele, como células filhas, eu vou ter aqui as tarefas. O conceito é bem similar ao que está nessa imagem aqui, é o que a gente vai ver no CRM. A diferença é que a fase, que ele chama de fase aqui, seria um chamado ou um recurso, e as tarefas seriam as OS, que por coincidência nós também chamamos de OS, de atividades e tarefas. Perfeito, vamos lá. Então estamos aqui já no CRM, na versão 2.4.5, que é a versão de release dessa feature oficial. Tá? Então se você não tiver essa versão, você não vai conseguir testar nessa versão ou superior, né? Eu vou entrar na tela de chamados. Na tela de chamados, vocês podem ver que existe um novo botão aqui em cima no modo de visualização. Nós já tínhamos a grid, temos o workflow, né, para poder ver nossas tarefas em funil, nossos chamados, perdão. E agora nós temos a visualização em Gantt. Né? Então vamos dar uma explicação geral dessa tela para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Primeiro de tudo, nós temos os filtros na parte superior, que são retráteis. Esses filtros vão ser aplicados e eles estão funcionando nessa visualização também. Aqui embaixo, nós temos um slider que nos permite escolher entre dois modos de visualização, que esses são os dois modos implementados. A lógica do chamado no tempo é basicamente um chamado exibindo as suas OS filhas no tempo. Aqui no recurso, eu vou ter recursos, que seriam os funcionários, usuários, pessoas, distribuídos com as suas atividades e chamados, né? Sempre seguindo essa lógica. O chamado é pai, atividade é filho, e nesse caso aqui o recurso é pai do chamado. No outro, a gente vai ver só os chamados com atividades como filhas. Agora, nessa segunda parte, nós temos a barra de ferramentas da própria funcionalidade. Né? Aqui a gente tem o colapsar tudo e expandir tudo. Colapsar nada mais é do que você fechar essa setinha aqui. Você está vendo que ela está escondendo para facilitar a visualização, mas ela pode ser contraída ou expandida, né? Isso para poder facilitar a visualização. Nós temos o zoom. Você percebe aqui que existe uma escala de tempo bem definida aqui. Por exemplo, aqui ele está colocando 4 horas da manhã, né, assim, um horário real que foi usado para teste, mas que a gente pode estar visualizando. Se eu clicar no zoom menor, zoom out, como ele chama aqui, eu vou poder ver essa escala reduzida, né? E sempre reduzindo ela, vocês vão vendo que vai se reduzindo em quadrantes, que seriam equivalente a algo como a divisão de um ano em 4,
né? Se eu aumentar, eu posso ver os meses, e isso fica a cargo do usuário, né? De como ele prefere visualizar, do tamanho do projeto dele, do tamanho da duração das atividades dele. Aqui nós temos o tipo de data. Bom, aqui é o seguinte, para essa funcionalidade nós pensamos em criar dois tipos de campo, né? Tanto no chamado quanto na OS. Para o chamado e para o OS, nós criamos campos de datas previstas e datas reais. Porque a gente sabe que quando a gente está fazendo um projeto, nem tudo é executado como planejado. Então, no kickoff ou anteriormente, no planejamento, a gente vai definir essas datas previstas e temos também as datas reais, de que quando efetivamente elas forem executadas. Né? Isso serve bem de comparação para a gente poder ver na prática como está o nosso desempenho e se a nossa equipe está indo bem, se a gente vai conseguir entregar e todas essas informações pertinentes aí aos gestores. Nós temos também esse modo de validação de combinação de datas. E como que ele funciona? Ele vai ver o seguinte, ele vai levar em consideração primeiro a data real e depois a data prevista. Agora, para a gente poder entender isso, é importante ter outro conceito em mente. Para o chamado OOS, no caso eu vou chamar de célula, para a célula poder ser exibida, a gente vai precisar ter os campos de data prevista, real ou as duas preenchidas, tá? Então, assim, se eu estiver filtrando por datas previstas, eu não e minha OS não tiver com data prevista de início previsto e término previsto definidos, eu não vou conseguir visualizar nesse modo aqui. Da mesma forma, vale para real. Se eu estiver usando esse último formato aqui, que é de validação de combinação, eu vou olhar primeiro a minha data real. Então o programa vai perguntar assim: poxa, esse objeto, essa célula, possui início real e término real definido? Possui? Então aparece. Se não possui, ele vai perguntar a segunda vez. Ele vai perguntar: existe início previsto e término previsto definidos? Se existir, vai aparecer. Se não existe nenhuma das duas, ele não aparece. Isso para esse terceiro modo aqui, tá? Por início previsto, para data prevista, ele vai perguntar: existe início previsto, existe término previsto, então aparece. Real, mesma coisa com as datas reais, tá? Então eu vou explanar um pouco mais sobre isso mais à frente e a gente vai poder entender na prática. Aqui nós temos, nesse modo de chamados no tempo, a nossa organização vai ser sempre dessa forma. Eu vou ter células pai, linhas pai, como vocês queiram chamar, né? Acho que entendendo que esse azul mais forte é um pai e esse azul mais claro é um filho, a gente já consegue entender o conceito todo, né? Não importa a denominação que você queira atribuir. A célula pai é o chamado e as suas células filha são OS ou atividades que tem como origem o chamado pai. Né? Bem intuitivo, eu acho que fica bem tranquilo da gente trabalhar sabendo desse conceito. Aqui, no caso, no recurso no tempo, nós vamos ter a seguinte disposição. Aqui você pode ver que eu tenho nomes de funcionários como o pai, o primeiro pai, né? Então eu tenho aqui Tuti, Leandro, Robson, Rafa-san. Esses são funcionários. Entre parênteses, em todos eles eu vou ter o número de atividades de cada um deles. E isso é importantíssimo para o gestor, porque às vezes uma linha dessa está retraída e ele já consegue ver, poxa, o Tuti nesse período aqui tem tantas atividades. E isso já é uma informação muito pertinente para o gestor. Para o próximo filho imediato, que é esse azul mais escuro, a gente vai ter chamados. E para o filho desse pai, que é o chamado, a gente vai ter as OS. Certo? Então na escadinha ficaria recurso em verde, chamado em azul escuro e OS em azul claro. Perfeito. Nós vamos então agora
ver como funcionam esses campos para a gente poder estar visualizando esses objetos aqui no gráfico, né? Clicando na célula Pi, que é do tipo chamado, nós podemos visualizar aqui uma nova aba, que é chamada de projeto. Clicando nela, nós teremos aqui o início previsto, o término previsto, o início real e o término real. Tá? Então aqui fica bem intuitivo, abrindo o chamado nessa nova aba, que é uma aba especial de projeto. Futuramente mais coisas voltadas para esse intuito podem estar aqui também. Tá? Você pode estar colocando as datas de início previsto, término previsto, início real, término real. Ok? Na OS, onde que fica? Vamos dar uma olhada aqui. Vocês podem ver que existe uma nova aba aqui chamada projeto também, seguindo o mesmo nome para todo mundo poder encontrar de forma intuitiva. Nós temos aqui o início previsto, término previsto, início real, término real. Então tá ok. Agora, nós temos que explanar agora uma regra que é fundamental para o uso dessa nova funcionalidade, para a gente poder estar vendo corretamente o que está acontecendo aqui. Vocês reparem aqui que esse chamado, na verdade, esse chamado Pi, se chama projeto teste, né, começa com projeto teste, ele tem uma atividade que começa justamente onde ele está e tem uma atividade que termina justamente onde ele termina. Por que isso acontece? Porque conceitualmente faz muito sentido as OSs pertencerem ao Pi em termos de tempo. Como assim? O projeto, o chamado, ele consiste em todo aquele sprint. O que vai acontecer, as atividades que serão definidas ali no meio, elas estão contidas no chamado. Então não faria sentido, por exemplo, eu ter uma atividade fora do tempo do chamado, certo? Então o chamado sempre vai abrigar as OS, tá? De forma análoga, vindo aqui no recurso no tempo, por uma decisão de projeto nossa, vocês podem ver aqui que o recurso, ele na verdade possui o seguinte cenário. O recurso, esse em verde, ele vai sempre ser determinado pelo menor início e o maior término das atividades, não do chamado. Você vê que aqui, na verdade, o chamado extrapola para esse recurso. Mas por quê? Porque a OS é mais importante para o gestor do que o chamado propriamente dito, né? Então, podem ter outros recursos com esse mesmo chamado com OS distribuídas. Não só pode, como tem nesse caso aqui, né? Que a gente já viu ali no outro exemplo. Tá? E partindo agora para a segunda regra, que é importantíssima para poder usar, é o seguinte: para a gente garantir que o chamado sempre abrigue as OSs de forma correta e que a gente sempre visualize as coisas com congruência, existe uma regra que é a seguinte. Eu vou explanar para vocês aqui. Bom, na visualização em mês fica mais fácil. Vocês podem ver que a atividade ela tem início no dia 1 de outubro. Essa é a atividade que começa, é a atividade primordial, a atividade que começa no chamado. A gente até chamou de kickoff aqui para ficar simples de visualizar. E assim, tendo em mente a explicação anterior, né, do chamado abrigar as OS, como que a gente faria, por exemplo, se o usuário alterasse, porque ele pode alterar o início dessa OS aqui? Bom, nesse caso, se a gente alterar o início para um início anterior ao início do chamado, esse chamado vai receber o início da OS. Dessa forma, ele sempre vai abrigar. Vamos ver na prática como que vai ficar isso aqui se eu alterar o início dessa atividade para o início de setembro.
Alterei para setembro, salvei, voltando para o gráfico, vocês podem ver que a minha atividade já deu uma aumentada e veio para setembro. Mas o meu chamado também veio para setembro. E a mesma coisa acontece se eu definir um término maior do que o término do chamado. Eu vou usar essa mesma OS de exemplo para a gente poder estar visualizando. Se eu aumentar a minha OS para uma data superior a fevereiro, né, vou até abrir de novo aqui para a gente poder olhar isso certinho. A minha OS, meu chamado vai até o final de fevereiro mais ou menos, né, que é justamente quando termina essa última atividade aqui. Então eu vou abrir meu chamado não, perdão, minha OS, vou abrir e vou definir ela para março. Meu término vai para março. E vocês vão ver o que vai acontecer com o chamado. Olha só. Vocês podem ver aqui que o chamado também aumentou o tamanho da largura dele na disposição do gráfico. E é assim que o sistema vai funcionar. Bom, por hoje é só. Agradeço e estou disponível para sanar eventuais dúvidas que possam surgir acerca do que foi apresentado hoje.